Douglas DC-3. E o C-47 são os mesmos aviões? É o que nós iremos falar hoje. O DC-3 era a versão civil deste avião, que foi fabricado entre os anos 1936 e 1950, ao custo da época de $79.500, quase $1.400.000 em valores atuais, próximo ali a 2012, 2014. Mas nós tivemos a versão deste avião também militar. Sim, nós tivemos o C-47, que era a versão militar do DC-3, que foi um avião que foi amplamente usado na Segunda Guerra Mundial para transporte de tropas, mantimentos, armamentos e uma série de paraquedistas, uma série de outras utilidades. Ele na realidade, até o pessoal confunde muito pelo seguinte: o DC-3 foi fabricado pela Douglas Aircraft Company. Na época que ambas as empresas se juntaram a McDonnell, aí sim começaram a produzir então a versão militar do DC-3, que é o C-47, que o Jefferson nos explicou aí, e passou a se chamar então McDonnell Douglas, o nome da empresa, onde ambas passaram a trabalharem juntas devido a problemas financeiros com a Douglas, isto na época. Nós temos um avião desses parado, digamos assim, em exposição aqui no Boulevard, é um complexo turístico próximo ao lado praticamente do aeroporto Salgado Filho, cujas iniciais é PP-ANU, um avião que voou pela Varig durante anos aí, e é muito grande quando se chega próximo dele, não parece, mas quem vai ali apreciar, fica embaixo da asa, fica próximo à fuselagem, vê que ele é muito grande. E tu teve a oportunidade de voar neste avião, né? Sim, tive a oportunidade de voar num outro avião DC-3 que também foi pertencente à Varig, que foi restaurado pelo Aeroclube de Belém Novo aqui e atualmente, se eu não me engano, é de um proprietário particular de São Paulo. Mas na época eles faziam voos panorâmicos e eu tive a oportunidade de voar e é uma coisa de outro mundo. Deve ser bacana. É muito legal. Deve ser nostálgico. O DC-3, nós até vamos tirar umas fotos neste que temos aqui ao lado do aeroporto Salgado Filho e colocar para vocês verem, vamos postar no Instagram, no canal aéreo. Mas ele tem uma asa muito grande, né, uma superfície de asa gigante para os padrões da época. E ele é um avião tão versátil que existe um seriado, até me parece que já não estão gravando mais temporadas, é um seriado chamado Pilotos do Gelo. E o nome da companhia é Buffalo, você pode procurar no YouTube, aí, na internet que você vai localizar, porque os aviões que eles mais possuem para transporte de carga é justamente o DC-3. Na realidade da versão civil, e claro, com algumas adaptações para uso militar. Ele é um avião turbo-hélice, não, perdão, ele é um avião motor a pistão, é isso, né? Sim, ele tem dois motores Pratt & Whitney de, se eu não me engano, duas linhas de 10 cilindros cada um. Nossa. Então é um motor muito potente, com a hélice de passo tripar, de passo variável. E é uma máquina para voar. Aquilo ali, tanto é que essa potência que ele tem, essa área de asa grande que ele tem, que nem o Ronaldo falou, é que deu a versatilidade dele de pousar em praticamente qualquer pista e daí tornar ele um avião tão versátil e tão utilizado até hoje. Porque praticamente em qualquer lugar tu quiser, pousa um DC-3 na grama, no asfalto, no gelo. Se eu não me engano, eles usam bastante também na Antártida para transporte de mantimentos para aquelas estações de pesquisa na Antártida. Então é um avião que pousa em qualquer lugar, muito versátil. E um detalhe interessante, como é um avião antigo, é daquela época que a gente diz que realmente o piloto tinha o avião na mão. Não existia sistema hidráulico, fly-by-wire, não existia nada disso. Então era tudo por comando por cabos, né? Sim, ali era na mão, não tinha essa de aperta botões e deixa o avião voar.
Por isso que o Soldatelli, que inclusive participa conosco de alguns episódios, ele diz o seguinte: voar é fácil, difícil é fazer voar. E realmente isso é verdade. Bom, como ele é um bimotor, além de estarmos apresentando aqui o DC-3 e o C-47 bimotor, claro, gente, nós fizemos aqui um resumo. Há muito mais informações, mas a gente não pode também estender, senão viraria um episódio aí de 4, 6, talvez 12 horas. Nós vamos falar agora sobre problemas com bimotores. Cuidado, uma pausa, nós estamos falando de problemas com o DC-3 ou o C-47. Mas trazendo para a linha do aeromodelismo em relação a bimotores. O que acontece se um dos motores apaga? Eu já vi isso acontecer. Aliás, já vi algumas vezes. Em todas elas foi lenha na certa. Não deu para escapar. O que seria o correto de fazer quando um motor desses apaga? Primeiro, é comum isso acontece? É comum, porque se um aeromodelo com um motor só é comum apagar, com 2 motores a chance é em dobro de acontecer isso. Então é comum acontecer. E o problema maior de um aeromodelo bimotor apagar é 2 coisas. Uma, tu não está dentro do avião para ter a percepção no momento que isso acontece. Ah, é verdade. Entendeu? E outra coisa também, o motor que está funcionando, como tu está fora do avião, tu não vai... O motor que está funcionando vai abafar o barulho ou a inexistência do barulho do outro motor e tu também não vai perceber. Então tu só vai perceber quando o avião der uma guinada brusca para o lado daquele motor que não está funcionando e dependendo da situação não tem o que fazer. Ou seja, apagou o motor esquerdo, ele vai começar a virar para a esquerda. Só que quando começou a virar, já está no momento crítico. Sim. O que seria existe algum sistema que evite esse problema? Existe. Hoje em dia tem tanto para motor Glow como para motor a gasolina, existe um sistema que ele pega o sinal. Se é um motor a gasolina, ele pega um sinal do CDI do motor. Se é no motor Glow, se eu não me engano, tem que botar um sensor, mas ele fica monitorando a rotação dos 2 motores e se porventura um motor apagar, o que ele faz? Ele reduz imediatamente o outro motor para lenta. Que legal. Porque aí tu vai saber que aconteceu alguma coisa. Tu vai estar voando, teu avião vai vir para lenta, tu não vai entender nada. Mas quando tu retomar a aceleração, tu vai sentir essa tendência direcional que o avião vai ter, tu vai chegar à conclusão, ó, apagou o motor. Então, na hora crítica que o motor apaga, esse sistema faz o outro motor reduzir para lenta para não ter essa guinada forte para o lado. Então, diminui muito o risco de uma queda do aeromodelo. Infelizmente a grande maioria dos aviões bimotores tendem a serem pesados, Sim. Tendem a ter uma área de massa muito grande. Então são aviões que têm que correr na pista, literalmente tem que pousar voando, então a falta de um motor aí é crucial. E acho que pega o pessoal desprevenido, mas eu não conhecia esse sistema aí que o Jefferson falou. O que teria que fazer se der tempo hábil? Percebi que um dos motores apagou. Tirar o motor, tentar nariz embaixo, o que deveria, o que seria o ideal? A primeira coisa ideal a fazer é reduzir o outro motor para tu não ter uma tendência violenta para o avião para algum lado. Tu reduz o motor e analisa a situação que tu tá. Se tu tem uma altura boa, logicamente tu vai ter que calçar o leme para o lado daquele motor que não está funcionando para compensar esse torque. E gradativamente tu vem acelerando o outro, compensando a tendência que ele vai ter e vem trazendo ele até uma situação de pouso que se tu não tiver em pânico e tiver uma altura suficiente, tu pousa tranquilamente, sem problema nenhum. Essa é que é a chave, né? Não entrar em pânico, não entrar em pavor, porque eu acho que no momento que se vê um avião fazendo uma guinada, a tendência natural é querer usar o aileron e praticamente não vai resolver nada. Pelo contrário, tende a piorar a situação. Outra coisa boa de fazer também, lógico, é que nem eu digo, né? Se tu tiver tranquilo para analisar a situação, tu vai ver que se tu tentar fazer curva para o lado do motor que está apagado, vai ser mais fácil, tu vai usar menos comando e ele vai comandar mais. Então tu vai ter mais segurança. Reduz o motor, calça o leme para aquele lado, tu só vai, por exemplo, fazer uma curva para fazer o circuito para pouso, só acelera um pouco mais o motor e alivia o leme, ele já vai começar a fazer aquela curva, compensa no profundor e traz. Se tu tentar fazer para o outro lado, tu vai ter que usar muito mais comando e vai ser muito mais difícil e vai perder muito mais sustentação, então o risco é maior. É tudo coisas que se tu manter a calma e analisar a situação,
dificilmente tu vai ter algum problema. E como o piloto de aeromodelo ele está numa posição diferente, porque se isso acontece no avião real, é muito mais fácil de perceber, até porque tu está sentado em cima Sim. do avião, então tu percebe a reação instantânea daquilo que se está fazendo. Mas numa posição externa, em que se está no aeromodelo, tem um misto ali de raciocínio rápido, de observação, de manter a calma e de saber o que se está fazendo. Mas nós vamos fazer o seguinte, como apresentamos o DC-3, falamos de bimotor e falamos da possibilidade de como reagir numa pane, nós vamos para o simulador mostrar o DC-3, nós temos um aqui no nosso simulador e vamos fazer esta falha, digamos assim, de um dos motores numa situação um pouco diferente. Para que a gente veja exatamente como atuam os comandos, nós vamos colocar um vento alto, uma velocidade muito grande por sobre a pista, e vamos fazer um voo quase parado para ver qual é a reação dos comandos com 2 motores e depois somente com um motor. Vamos agora ler. Então, nós temos aqui um DC-3 ou... C-47? Exato. E o que nós fizemos? Nós estamos com o avião sobre uma pista de concreto, e aqui há um vento de 12 nós de proa, porque a ideia é fazer com que esse avião voe o mais lento possível, para que todos possam ver a atuação dos comandos. Observem que o motor direito está parado e o esquerdo está em movimento. Praticamente esse motor aqui vai girar um pouco, evidentemente, mas muito menos que o do lado esquerdo, que a ideia é mostrar a atuação dos comandos quando o bimotor está apenas com um motor. Então vamos lá. Toca aí, já. Olha que ele já sai calçado no leme, senão não tem como. E aqui, ó, no momento que ele solta os comandos, o avião praticamente inclina para o lado direito, porque é somente o motor do lado esquerdo que está atuando. Então é o efeito do torque em relação à posição do motor. Faz uma passagem só nivelada para ver contando com o aileron, será que dá? Dá. O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai fazer uma passagem baixa e tentando manter o avião nivelado somente no aileron. Olha ali, ó, tem que ficar brigando. Ó. Pode esperar um pouco mais. Ó, pode ver que ele vem constantemente brigando aqui, ó. O avião quer ir para o lado direito, ele tem que segurar para o lado esquerdo. Este é um voo somente com controle de aileron, que não é o ideal. O que é o ideal? É o que vai ser feito agora. Fala aí, Jefferson. O ideal é tu tentar anular o torque do motor com o leme e daí sim vir fazendo as correções que precisa com o aileron. Tu segura ele com o leme, aí ele vem anulado. Ó. Posso até acelerar, que ele vai manter a reta e... Olha aí o leme lá. Ó. O leme. E aí tu vem corrigindo, fazendo as correções, ó, com o aileron. E daí tu tem um, ó. E aquilo que eu falei no vídeo, tu procurar fazer a curva para o lado que o motor não atua, é mais fácil. Se tu tentar fazer, ó, aqui, ó, a curva para a direita é mais fácil de fazer. Se eu tentar fazer a curva para a esquerda, eu preciso dar muito mais comando, com isso eu perco mais sustentação. Com isso a curva, ó, fica muito mais instável a curva. Ele fica bandoleiro, ó, fica bem solto. Daí tu vai tentar corrigir o motor, ele vai tender mais para o outro lado. Então fazendo a curva para o lado do motor que tá, vamos dizer assim, em pane, é muito mais fácil. Ele vai quase sozinho, né? Os comandos atuam bem menos e tu tem menos perda. Olha lá o leme, dá pra ver daqui o leme movimentando, ó. Olha ali, ó. Pode ver que ele voa alinhado, mas o leme está praticamente travado no lado esquerdo. Certo? Vamos pro pouso? Parte crítica, esta é a principal. Claro que alguns deveriam dizer, ah, mas poderia fazer isso, fazer aquilo. Tem várias formas. A gente está tentando mostrar aqui a mais rápida, digamos assim, a mais tranquila de se exercitar. E eu diria o seguinte, quem tem aviões bimotores, tente fazer o exercício disso como se tivesse acontecido. Não espere acontecer de verdade. Olha lá, ó, calçado no leme.
aí o voo dele é alinhado em relação à pista. Senão, ele tende a ir para o lado do motor que está jogando no torque. Certo? É isso. Então, não é uma manobra fácil. Eu confesso que nunca passei por isso com bimotor. Acho que tu também não. Não, eu já tive essa experiência. Já teve? Já tive essa experiência com um bimotor, um Cessninha desses da Top Flight que eles tinham antigamente, 2 motor 40, mas é uma coisa que é bem... Que nem eu falei pra vocês, se você manter a calma conseguir detectar o problema e manter a calma, analisar, primeira coisa, reduz o motor, porque tu tendo menos torque em um motor, tu vai ter menos tendência no avião. Tu analisa a situação e vem calçado no leme e é tranquilo. Outra coisa, em relação ao DC3, que muitos não sabem, nós tínhamos o outro modelo anterior, que era o DC2. Qual era a diferença? A diferença visual mais gritante no DC2 que o DC3 era 2 faróis bem no bico da fuselagem. 2 faróis bem salientes, até parecia um olho de sapo. Procura a imagem, vocês vão ver, ele é bem interessante. Aí se for analisar friamente, vai ver que os vidros da cabine é um pouco diferente também. A antena de UHF é bem na frente, em vez de ser do dorso, que nem o... tem algumas diferenças bem legais. E outra coisa que eu queria falar também é que no vídeo eu falei do motor Pat Whitney de 2 linhas de 10 cilindros. Na verdade são 2 linhas, são 14 cilindros em 2 linhas de 7. Então é uma coisa que eu me equivoquei. Certo, gente? No mais é isso, bimotores. Apresentamos a falha de um motor, apresentamos o DC3, o DC2, que é o antecessor, o C47, que é a versão militar, mas todos praticamente da mesma linha. Abraço a vocês e até o próximo encontro.